Porque, diria aquele meme, Pedro Abílio, tava fora do Brasil, irmão? Para quem tava fora do Brasil, a notícia da tarde é a interrupção de trabalho no comando técnico do Atlético e você atualiza. Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Abraço, Cirilo, muito boa noite para você, para Alexandre Simões e para todo mundo que tá ligado com a gente na turma do bate-bola nesta quinta-feira. O empate contra o Remo foi a gota d'água para que o Atlético se reunisse nesta manhã com o técnico Jorge Sampaoli e optasse pela interrupção desse trabalho. Cirilo, o Galo comunicou no início da tarde o fim do ciclo do Sampaoli. Ia falar demissão, mas é que o clube trata como um acordo em comum diante das circunstâncias recentes e dos resultados que não estavam acontecendo. Ontem, Cirilo, na nossa jornada esportiva, o pós-jogo já trouxe bastante do clima que havia no vestiário do Galo após o revés diante do Remo. Revés, claro, no sentido de que o Atlético estava vencendo um adversário teoricamente mais frágil da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro em se pensar, nos investimentos, e acabou sofrendo uma virada e por pouco não seria derrotado mais uma vez. Segue sem vencer no Campeonato Brasileiro, segue sem conseguir assegurar uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual, depende de uma combinação de resultados caso não vença contra o Itabirito lá em Nova Lima neste sábado. E então foi encerrado este segundo ciclo do Sampaoli no Atlético. Nesta segunda passagem do técnico argentino, que já mais experiente, com 65 anos, comandou o Galo em 34 jogos, foram 10 vitórias, 16 empates e 9 derrotas do técnico Jorge Sampaoli. Aproveito para chamar a galera para vir para o YouTube também, para a gente repercutir, com imagem, com artes aí, o Sampaoli e essa última passagem dele pelo Galo. Aproveitamento em cerca de 45%. Ô Cirilo, foram 48 gols marcados em 34 jogos, mas 43 gols sofridos. Em especial, um início de 2026 de muitos gols sofridos, 12 em 10 partidas. Os 3 gols sofridos ontem contra a equipe do Remo, claro, com falha individual do Renan Lodge, naquele gol do Aleph Manga, com outras circunstâncias, mas mostrando um incômodo muito grande do Sampaoli nessa situação de armar a defesa e gostar do que ele via no desempenho dos jogadores, já que ele sistematicamente criticava algumas situações pontuais também no elenco do Galo. Bom, além disso tudo, o Sampaoli, que já tinha uma passagem pelo Atlético, encerra dessa vez, Cirilo, de forma diferente. Naquela ocasião, a gente se lembra, houve uma certa comoção, porque ele tinha montado o time, ele tinha levado o Galo ao 3º lugar no Campeonato Brasileiro da conturbada temporada de 2020 e se despediu para ir para um outro projeto, para ir para a Europa, para treinar o Olympique de Marselha. Houve um vídeo de despedida. Dessa vez não, dessa vez uma despedida um pouco mais abrupta, porque realmente havia um desgaste na relação dos últimos dias. Deixa vocês comentarem um pouco sobre essa decisão do Atlético e aí a gente fala sobre os próximos passos, porque já tem uma linha sendo traçada para essa sucessão, Cirilo. Quero convidar já você que está no YouTube, você que está no Itatiaia Oficial, você que está no Itatiaia Esporte, a participar com a gente no chat. Manda a sua opinião aí, você acha que era hora realmente da interrupção do trabalho do Sampaoli? Participa com a gente nos 2 canais da Itatiaia no YouTube, muita gente já chegando ao YouTube nesse momento, mais de 6 mil pessoas com a gente já nesse comecinho da turma do bate-bola. Inclusive tem até enquete que está lá no itatiaiaesporte.com.br, algumas opções de técnicos aí disponíveis ou não, que você pode votar também, tá lá no nosso site, participa também no itatiaiaesporte.com.br. Mas, ô Simões, queria primeiro a sua leitura sobre essa interrupção de trabalho do Atlético, que inegavelmente é um prejuízo no projeto, Simões. Sem dúvida, Cirilo? Boa noite a você, Pedro Abílio, quem acompanha a gente. É um prejuízo num projeto que está em construção. O grupo de jogadores do Atlético com certeza não está formado, faltam peças, falta esse primeiro volante que tá até chegando, o garoto tá chegando, Tá chegando. O primeiro volante. Isso. E zagueiro, acho que precisa de zagueiro. Alguns dos contratados a gente precisa ver jogarem, o Minda, o Cassierra, que de certa forma podemos dizer, não sei se é a palavra certa, mas de certa forma foram boicotados pelo Sampaoli, porque ficam no banco de reserva, mas não são aproveitados. Mas de toda forma, o Cirilo, o que acontece
é que o Sampaoli regrediu em relação ao Sampaoli de 2020. 2019 fez um belo trabalho no Santos, foi vice-campeão brasileiro, perdendo o título para aquele Flamengo do Jorge Jesus. 2020 fez um belo trabalho no Atlético e de lá para cá acumulou fracassos. Se a gente pegar da Copa América de 2015, que ele ganhou com o Chile, foi disputada no Chile, inclusive ganhou da Argentina nos pênaltis, né? Lá no Estádio Nacional em Santiago. Se a gente pegar daquele título até hoje, ele ganhou uma taça, que foi o Campeonato Mineiro de 2020, numa decisão contra o Tombense sem torcida. Tá? Então, quer dizer, ele tem muito mais cartaz do que currículo, ou do que trabalho, ou do que serviço. E, na minha maneira de enxergar futebol, o Sampaoli, ele estava conseguindo uma façanha que era, no primeiro tempo, o time dele ia bem, e foi uma mudança que ele conseguiu fazer, porque estava acontecendo ao contrário, né? No clássico contra o Cruzeiro mesmo foi isso. E ele mexia no intervalo e piorava o time dele. Aconteceu isso contra o Remo, aconteceu isso contra o Atlético e o desgaste natural, né? Ele não é uma pessoa de fácil convivência, não é. Ele não é uma pessoa que consegue promover esse vestiário saudável, como dizem, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O clima no vestiário do Atlético era muito ruim, e isso desde o ano passado. E aí pode ser porque o jogador não quer ser reserva, porque isso é muito complicado de administrar no futebol realmente. Mas um treinador, para ter nível, para assumir um clube do tamanho do Atlético, precisa saber conviver com isso. E o Sampaoli, infelizmente, não soube. Então, quer dizer, é ruim você interromper um trabalho no início de uma temporada, principalmente de uma temporada tão desafiadora como essa de 2026, né? Com Campeonato Brasileiro, no meio de Campeonato Mineiro, daqui a pouco para quase 2 meses por causa de Copa do Mundo, aí volta a competição, mas, de toda forma, eu acho que, é o que eu disse no Chamada Geral quando anunciou a saída dele, Cirilo, eu não vejo como um erro a saída do Sampaoli. Eu vejo como um erro a contratação do Sampaoli. Acho que o Atlético talvez tenha se rendido ao movimento de fora para dentro, mas eu acho que o equívoco foi trazer o Sampaoli. Eu acho que a saída do Sampaoli está justificada por todos os números que nós temos e o Pedro Abílio trouxe alguns deles. Ô Simões, os últimos dias, as últimas falas institucionais e do comando técnico davam um indicativo de posicionamentos opostos relacionados a assuntos do próprio clube, né? Não esperava que essa demissão acontecesse hoje, né? Da maneira que foi, do nada, no meio da tarde, a interrupção do trabalho do Sampaoli, de fato me surpreendeu. Foi meio que uma bomba realmente. Mas, do jeito que estava, e em especial sem o resultado, né? Com muitos empates, muitas frustrações e em alguns momentos contra equipes que fogem à realidade de disputa do Atlético, parecia que em algum momento isso viria a acontecer num curto espaço de tempo, digamos assim. Não sei se agora, mas num curto espaço de tempo. Estou dizendo da entrevista que o Paulo Brax deu ao HG nos últimos dias, né? E aí demonstrava que havia pensamentos diferentes na gestão do clube e em quem comanda o clube. Inegavelmente, foi a pergunta que eu te fiz, né? É um prejuízo para o projeto, né? Até porque o Atlético contratou o Sampaoli e deu a ele um contrato até dezembro de 27. Quando você contrata um treinador no meio de 25 até dezembro de 27, você está de fato projetando um trabalho. O futebol brasileiro é longuíssimo prazo, né? É gigantesco prazo. Numa vida normal seria médio prazo, digamos assim. Porque nós estamos falando de 2 temporadas cheias, 2 temporadas e meia, né? É um prejuízo para o projeto, sem dúvida alguma. E aí, a partir de agora, a parada é a seguinte. O Atlético montou na sua lista de contratados o seu elenco, e o Sampaoli disse semanas atrás que as contratações até aquele momento todas tinham passado por ele. Não houve o mesmo indicativo de que havia passado, por exemplo, o Cassierra por ele, né? Não falava com boa vontade sobre o atacante atleticano. O Alan Mina também, que não ganhou minuto nenhum, ganhou pouquíssimos minutos, digamos assim, no campeonato estadual até aqui, não parecia também ter sido um atleta indicado, contratado por ele. A partir de agora você contratou um treinador, montou um projeto, montou um elenco baseado nele. A partir de agora vai chegar um novo profissional e você vai ter
que adaptar este elenco a este novo profissional. E é o que tem acontecido constantemente, não só no Atlético, né, mas no futebol brasileiro. Essa história de parar de montar projeto baseado em treinador e contratar um técnico que se encaixe no projeto. Mas, assim, de verdade, com o Sampaoli, lá desde o começo, a gente dizia, né, o Sampaoli não surpreende a ninguém esse tipo de comportamento que você está falando, né? No ano passado surpreendeu a alguns, mas pô, o cara podia fazer o quê? Não podia contratar ninguém, a janela estava fechada, né? Assim, é uma frustração de fato, Simões, é uma frustração e certamente é um passo atrás no projeto. E é interessante que ano passado eu percebi, até abriu mão de algumas convicções dele, né? Sim. Por não ter montado e agora nesse ano voltou a peneira, né? A defesa peneira, essa coisa toda. Ô Cirilo, e o Pedro Abílio trouxe aí 10 vitórias, mas cara, se a gente fizer uma análise fria dessas 10 vitórias, a gente vai pegar duas. Um 3-0 sobre o Bahia e o 2-1 sobre o Cruzeiro. No mais, foram duas sobre o Sport. Aliás, uma delas, a única fora de casa. São Paulo venceu um jogo fora de casa, que foi um 4-2 no Sport, na Ilha do Retiro. O Sport já rebaixado praticamente no Campeonato Brasileiro. Um 5-0 no Vasco. O Vasco estava 1-0, o Vasco teve um jogador expulso. E veio com o time totalmente reserva porque estava na semifinal de Copa do Brasil. E aí no mais é Ceará, Del Valle, Bolívar, Pouso Alegre. Ah não, Pouso Alegre também foi fora de casa. 2 vitórias fora de casa. Essa aqui, o Pouso Alegre, agora foi a última vitória. Quer dizer, o desempenho foi muito ruim. Ele é um treinador que hoje... E isso acontece muito no futebol brasileiro. Se a gente for puxar pela memória, eu não vou citar nomes aqui para não ser deselegante, tá? Mas eu consigo citar aqui 10 nomes de treinadores que surgiram como uma revolução do futebol e que foram caindo com o passar do tempo, talvez por não conseguir transmitir mais para os jogadores o que pensa, ou talvez por desmotivação, ou porque foram caindo e foram pro ostracismo. Alguns conquistaram até títulos importantes e perderam o status. Tá? E infelizmente, na minha maneira de ver, é isso que aconteceu com o Sampaoli. É um treinador que iniciou uma trajetória revolucionária lá no Chile, na Universidade de Chile, depois seleção chilena, aquela Copa de 14, oitavas de final com o Brasil, podia ter tirado o Brasil da Copa aqui no Mineirão, teve uma bola no travessão no último minuto e a decisão foi para os pênaltis, ganha a Copa América de 15, ok. A partir daí, foi ladeira abaixo, a ponto de fracassar com a Argentina, fracassar no Flamengo, agora fracassa no Atlético, não consegue parar em lugar nenhum, entendeu? Então, quer dizer, é uma situação que acontece, é uma situação que acontece no futebol. Tomara que o Sampaoli consiga aí, se recuperar, mas eu vejo o Sampaoli hoje muito menor do que ele era lá em 2019, 2020, quando ele chegou ao futebol brasileiro.